Fala galera, mais um aqui ó, vamos continuar nossa série de vídeos aí sobre o livro Projetos Mecânicos de Elementos de Máquinas. Paramos no capítulo, ó, forma e função foi o último. Agora vamos fazer a continuação. 1.4, 1.5, 1.6. Conceitos e definições de projeto. Eu acho que vou fazer um vídeo para cada subtítulo, vamos dizer assim, né? Pode ser. Então será esse vídeo sobre esse, vai ser mais curto. Um sobre fator de segurança, por mais que tenha pouco, um parágrafo bem pequeno, eu vou falar bastante aqui. Não sei por que tão pouco, mas depois em estágios de projeto. É isso aí. Agora esse vídeo vamos tratar 1.4, conceitos e definições. Bom, então vamos lá. Acertar aqui. O projeto mecânico pode ser definido como um processo interativo de tomada de decisão que tem como objetivo a criação e otimização de um novo ou aprimorado sistema de engenharia ou equipamento para atender a uma necessidade e desejo humano, com o compromisso da conservação das fontes de recursos e do impacto ambiental. Esta definição inclui várias ideias-chave que caracterizam toda a atividade de projeto mecânico. A essência... Bom, até aqui, nenhuma novidade, né? Seguindo, a essência da engenharia, especialmente a do projeto mecânico, é o atendimento das necessidades e desejos humanos, entre parênteses, consumidores. Se uma equipe está criando um novo equipamento ou aperfeiçoando um projeto existente, o objetivo é sempre fornecer a melhor ou ótima combinação de materiais e de geometria. Nenhuma novidade também, legal. Infelizmente, um projeto ótimo raramente pode ser realizado, porque os critérios de desempenho, vida, peso, custo, segurança, entre outros, impõem limitações e exigências contrárias aos materiais e à geometria proposto pelo projetista. Bom, vamos pensar isso aí. Vamos ler de novo. Infelizmente, um projeto ótimo raramente pode ser realizado, porque os critérios de desempenho, vida, peso, custo, segurança e outros, entre outros, impõem limitações e exigências contrárias aos materiais e à geometria propostos pelo projetista. Bom, é muito relativo, né? É muito relativo, não tem nem como debater isso. Tipo assim, ele diz aqui, ó, infelizmente, um projeto ótimo. O que seria um projeto ótimo pro Collins, autor do livro? Entendeu? Não entendi isso aqui. Porque desde que você atenda a necessidade, faz a função, custo bom, um custo pelo que faz, né? Vamos falar custo-benefício. Custo-benefício. Não agride meio ambiente ou muito pouco pelo custo-benefício, né? Você vai fazer um projeto de uma máquina que salva milhões de vidas. No projeto da máquina você vai usar recursos que agridem um pouco o meio ambiente. Mas, entendeu? É muito relativo. É segurança. Sim, o projeto ele deve atender às normas de segurança conforme o tipo de aplicação.
também. Agora, ele dizer que impõe limitações e exigências contrárias aos materiais. Não, tipo assim, vamos fabricar um guindaste. Não. Aí o guindaste ele pode ser um projeto, um bom projeto, um projeto ótimo. O que seria um guindaste considerado bom, um guindaste considerado ótimo? Pra gente só entendeu isso que não tô conseguindo entender isso aqui não. Mas vamos seguindo aqui. Isso acontece ainda que a competição normalmente determine que o desempenho seja aumentado, a vida estendida, o peso e o custo reduzido ou a segurança melhorada. A equipe de projeto deve não apenas competir no mercado, otimizando o projeto quanto aos critérios técnicos já discutidos, mas também agir com responsabilidade em relação à clara e crescente demanda da comunidade técnica global pela conservação das fontes de recursos e preservação do meio ambiente da Terra. Bom, já clareou um pouco mais, realmente. Entra mais uma coisa na jogada, né? Não é só, por exemplo, vamos pôr alguns critérios indispensáveis aqui, né? Segurança. Custo-benefício, vamos pôr assim. Ou seja, não existe você fazer um projeto de uma coisa que que dá prejuízo para quem, o fabricante, né? Não, a não ser que tô falando assim, generalizando num projeto universal, né? Uma empresa resolve começar a fabricar guindaste. Você não vai ver nenhuma empresa começar a fabricar guindaste e o guindaste dá prejuízo. A cada guindaste fabricado, projetado, no final você tem um prejuízo. E assim por diante. Isso não vai ver. A não ser que, vamos pôr um exemplo só que é algo fora do comum. Uma NASA da vida. Ela fabrica foguete não é para dar lucro. Você pode ver que o, a gente não tem como saber, mas o custo do projeto de um foguete lá para eles, seja NASA, seja SpaceX, é prejuízo em relação ao retorno, ou muito próximo. Só que assim, pelo tanto gasto, você tem pouco retorno. Se eles investissem aqueles bilhões em um produto meio que gerando um retorno ou alguma outra coisa, ia ter mais retorno. Então, o foco da empresa não é especificamente dinheiro. Agora, falando no geral, aqui eu estou considerando universalmente falando, né? Generalizando, uma empresa tradicional, ela faz um projeto mecânico visando atender necessidade de segurança com custo baixo, que atende os desejos humanos e de lucro, né? Com base em literatura técnica e com base em normas. Então, segurança, custo-benefício. Desempenho. Vida útil. Geometria. Peso. Então, alguns critérios que é levado em consideração logo de início na criação de um projeto, né? Antes de começar a concepção dele, ele já vai ter sido tratado em segurança, mais ou menos quanto que ele vai gastar, o que basicamente ele vai desempenhar, quanto tempo vai durar, mais ou menos, não dá para saber ainda, é tudo uma estipulação. A geometria vai ser mais ou menos como, o peso também. Muitos depende exclusivamente do peso, né? Então, assim, eu vou falar de uma estrutura metálica.
O peso é um dos fatores assim cruciais no projeto de estrutura metálica, que não deixa de ser um projeto mecânico. Não é um projeto mecânico de elementos de máquina, mas é um projeto mecânico. Da hora, estruturas metálicas, porque você aplica conceitos elementares e faz coisas incríveis, como galpões com estática e resistência dos materiais tradicional, né? É muito louco. Então, basicamente, diria que conceitos básicos, premissas para começar o projeto seriam desses: segurança, custo, desempenho, vida útil, geometria, peso. Né? São conceitos e definições básicas. A iteração, vamos lá, continuando, ó. A iteração permeia a metodologia de projeto. Ou seja, esse 1.4, ele tá, vamos lá. Parei aqui, ó. A iteração permeia a metodologia de projeto. Beleza. Continuando. Os objetivos-chave de toda atividade de projeto mecânico são 1. Seleção do melhor material. 2. Melhor possível. Material, geometria. Para cada peça. Então, melhor material possível e 2, melhor geometria possível. Durante a primeira iteração, os engenheiros projetistas se concentram em determinar as especificações para desempenho funcional. Durante a primeira, isso. Então, quando vai fazer chega na parte de definição de material, né? Eles estão levando em considerações o seu funcional. Eles não estão considerando, por exemplo, o peso. Talvez o peso também é uma questão, mas primeiro a função. Ninguém começa, vamos escolher o material da nossa máquina, dessa peça, vai. Porque aqui a gente está falando um projeto mecânico de elemento de máquina. Não é um projeto olhando por cima de um guindaste. Aqui é um guindaste. Mas e sim, por exemplo, vamos fazer o projeto desse moitão aqui, ó. Tem um moitão aqui, ó. Então, vamos escolher um aço tal porque ele é leve. Não. Primeiro, vamos atender a função, as coisas mais importantes, né? Segurança, função e tal. Depois ver se vai ficar pesado ou não. O peso eu diria que é secundário. Selecionando materiais e arranjos geométricos potenciais que possam oferecer resistência e durabilidade adequada ao carregamento, ambiente e modos de falha potencial que governam a aplicação. Então, assim, vai fazer a peça. Ó, vamos fazer de aço 1045 temperado. Mas vai possivelmente receber chuva. Então, vamos considerar fazer de inox. Como seria fazer de inox? Quais são os comparativos de custo e resistência? Porque o inox ele é forte contra a corrosão, só que ele não tem tanta resistência mecânica quanto o aço carbono e é muito mais caro. Você até consegue encontrar um aço inox com propriedades próximas do carbono. Só que assim, vai levar muito custo. E aí, vamos comparar os dois e ver se realmente vale a pena. Ou talvez fazer de aço carbono e pôr um tratamento superficial que proteja do... E aí vai debatendo isso aí. Próximo aqui, ó. Selecionando materiais e tal, um fator de segurança razoável é escolhido, tipicamente nesse estágio, para cobrir incertezas. Não dá para saber os problemas que terão, não tem como, é impossível, né, pessoal? Então, o projetista ele toma como base incertezas quando vai fazer o projeto, por isso que tem os fatores de segurança, o fator de incerteza. Tudo isso é definido também por norma, tanto quanto esses livros de projeto. Então, fazer guindaste, tem norma NBR sobre guindaste, falando mais a fundo sobre as premissas, o fator de segurança e fator de incerteza.
vai fazer um... Quero fabricar um... Vamos ser, não sei, uma ponte rolante. Você vai ter NBR lá de ponte rolante. Talvez é a mesma do guindaste, viu? Se eu não me engano. Lá tá considerando tudo esses fatores de incerteza. Nesta primeira iteração são também incluídas considerações preliminares quanto aos métodos de fabricação. Então, na primeira iteração, material. Aqui você já tem que debater sobre a fabricação. Porque assim, você não vai definir um material para depois pensar como vai fabricar. Porque imagina só, você pega, escolhe um aço mais top que tem, só que ele é o mais ruim de usinar. Sendo que você poderia escolher um aço um pouco menos top, que vai atender segurança e custo-benefício e eficiência, e vai ser muito mais fácil fabricar. Então, tem que ir jogando numa balança tudo isso antes. E escolher de uma forma mais racional. Na segunda iteração, normalmente estabelece todas as dimensões nominais e as especificações detalhadas de material para satisfazer com segurança as exigências de desempenho, resistência e vida. Segunda iteração, geometria. Tem uma terceira aqui. A geometria. Então aqui é definido dimensões da máquina. Então, definir o material, já sabe o que vai fazer, como vai fabricar, aí começa a fazer o desenho da peça, né? Terceira iteração, audita a segunda iteração de projeto, segundo as perspectivas de fabricação, montagem, inspeção, manutenção e custo. Então a terceira, ela é meio que uma análise da segunda com uma outra visão, uma visão de fabricação, montagem, inspeção, manutenção e custo. Então assim, foi desenhada a peça. Beleza, desenhou. Agora, vamos voltar no... fazer um detalhamento visual, uma análise mais a fundo de como ficou. E repassar todos os passos e ver se vai funcionar. Pegando possíveis probleminhas, detalhes aí que não foi visto no segunda etapa. Quarta iteração. A quarta iteração inclui a determinação cuidadosa de ajuste de tolerâncias, modificações da auditagem da terceira e uma verificação final do fator de segurança para garantir que a resistência e a durabilidade estejam de acordo com a aplicação, mas que não haja desperdício nem de material nem de quaisquer outros recursos. É uma análise, uma segunda análise, né, galera? Então, vamos assim, fazer um exemplo aqui, ó. Vai fazer um projeto, né? Definição de material. Tem que já saber qual que vai ser a função. Carregamento mais ou menos do projeto, né? Saber os carregamentos principais que aquela peça ou máquina vai estar submetido. Fabricação tem que ser levada em consideração antes de definir, porque às vezes você escolhe um material sendo que poderia ter escolhido outro, calculado um pouquinho melhor, porque é muito mais fácil de fabricar. Então, uma diferença mínima em propriedades dá uma melhoria imensa em fabricação. E às vezes o projetista não enxerga isso. Por exemplo, você tem um eixo de 1045. Beleza. Para usinar um 1045 não é difícil. Legal. Aí você tem um 4140. Já é um pouquinho mais difícil de usinar. Só que o 1045 atende todas as especificações de segurança, vida útil, função e por aí vai. Tudo. Atende tudo. E é muito mais fácil de usinar. E é mais barato. Então, assim, escolher o 4140 funciona? Funciona. Só que vai ser mais caro e vai ser mais ruim de fabricar. Então, tudo isso tem que ser debatido antes. Geometria. Fez a peça.
tem um certo local que a peça, por exemplo, uma peça assim. E tem um furo aqui, um exemplo. E vai mandar cortar no laser essa chapa de um exemplo. Uma chapa de 6, certo? 6 milímetros, 1/4. Bom, já que vai cortar no laser, cara, não poderia, sei lá, vamos, ó, considerar que não vai cortar ela aqui, ó. Economiza material. Menos material, menos peso, menos custo de aço. Afetou segurança, função, vida útil, por aí vai? Não. Então já é. Então, a definição da geometria e análise da geometria seria mais ou menos isso. Outra coisa, na verdade seria o 2 aqui, né? Analisou geometria. O 3, que é feito uma audição do 2. Aí você, beleza, essa é a peça. Só que aí fez a montagem, desenhou os outros componentes, fez a montagem, agora a gente vê o projeto de cima, né? Projeto pronto. Aí no 3, o que a gente faz? Tipo assim, essa quina aqui, ó, na hora que tiver montado na máquina, vai atrapalhar o operador, o técnico de manutenção? Eu poderia tirar aqui, ó. É um espaço que ganha custo, ganha peso, melhora tudo e facilita a manutenção. É uma análise um pouco mais avançada do projeto. E o 4 inclui determinação cuidadosa de ajuste e tolerância. Então esse furo, diâmetro de 5, H7, precisa ser H7 mesmo? O projetista lá disse que é H7. É o cara que fabrica vai ter que ter mais cuidado para fazer. Vai demorar mais, vai ter mais custo de fabricação. Então, na quarta etapa, faz uma análise, por exemplo, da necessidade mesmo de ser um H7. E se fosse um diâmetro de 5, mais 1, menos nada. Muito mais fácil fabricar, muito mais tranquilo, reduzindo o custo de fabricação e dor de cabeça. E vai funcionar. Então, seria mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Aqui terminamos o 1.4, né? E é isso aí. Valeu!